Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de Júlia. Estamos na série de cálculo numérico, ou introdução a métodos numéricos, esse é o primeiro vídeo realmente que a gente vai fazer alguma coisa, o último vídeo foi só uma introdução. E nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar com aritmética de ponto flutuante. Eu vou focar bastante em a parte prática do que está acontecendo, justamente porque é uma introdução. Então, existe toda uma área de análise numérica que é feita sobre o estudo desse tipo de erro, tá? Inclusive, várias coisas novas acontecendo aí, coisas bastante interessantes. Antes de entrar na aritmética de ponto flutuante, eu vou falar brevemente sobre representação do número na máquina. Tá? Então, essencialmente, essa aula é sobre isso. O que está acontecendo quando eu tenho um número no computador? Então, a coisa mais importante que você tem que saber aqui é como que o número está no hardware. Tá? Então, quando você está falando de hardware, se você tiver alguma idade média aí, entre uns 22 anos, talvez, 25 já com certeza, você participou de uma da mudança do Windows 32 bits para 64 bits, tá? Se você, os jovens de 18 anos, pelo que eu conversei, o pessoal já nem sabe mais do que está falando, é 64 bits. Enfim, mas em muitas situações teve computadores, teve o sistema operacional Windows em 32 bits, o Linux e o Mac eu não tenho certeza, mas o Linux estava com 32 bits até pouco tempo atrás também. E em algum momento nos últimos anos foi lançada a versão 64 bits. E aí teve uma briga do que ia acontecer, e várias coisas não iam funcionar, e etc. Mas no fim das contas, as coisas estão funcionando normalmente. E o que é essa coisa de 32 bits e 64 bits que o pessoal estava brigando e como que isso daí muda o computador, né, os programas? E a questão toda é a seguinte: quando você está falando de um número no computador, você está falando de quantos bytes ele vai ocupar na memória, tá? Então, um byte, eles são 8 bits. E cada bit é essencialmente um botãozinho que ou está ligado ou desligado. Tá? É uma luz, você pode imaginar que é isso. É uma luz, ou está ligado ou está desligado. Então, se você faz engenharia elétrica, você vai estudar várias coisas sobre circuitos e o que acontece quando está ligado ou desligado, e você consegue fazer conta com isso. E é exatamente isso que está acontecendo no hardware. Tá? Você vai ter. Um minuto. Você vai ter um certo bit aqui, e ele pode estar desligado ou ligado. E a partir desse bit você faz conta. Isso daqui você já tem o básico de lógica booleana. Então você pode falar que isso daqui é um não ou um falso, vou colocar um falso que é mais tradicional, e o um é um verdadeiro. Então na lógica booleana você tem proposições e você fala verdadeiro ou falso. Então você tem é, como combinar expressões, por exemplo, você tem como combinar frases, e você tem os operadores. Então aqui eu vou falar e em português mesmo, e aí você tem um falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, um ele é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Então, então o vai ser verdadeiro se você tiver dois verdadeiros. Então, é falso e falso. Falso e falso vai ser o quê? Falso. Verdadeiro e falso vai ser falso. Falso e verdadeiro vai ser falso. Verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro. Tá, então você já só com um bit, né, ou no caso dois, um bit e outro, você já consegue fazer operações é, que vão dar outros bits, tá? Então, existem várias coisas a respeito aqui de lógica booleana e que você transforma em circuitos que você pode realmente fazer conta com isso. Não vamos entrar em detalhes nessa parte, porque o que eu quero falar é sobre eu pegar esses bits e transformar eles em números. Então, digamos que eu tenha no meu computador
eu falo, olha, eu vou usar 8 bits, 1 byte. E eu quero fazer conta com isso. Quero fazer conta do tipo 5 mais 7, ou 3 vezes 4, tá? Eu quero fazer contas com números. Que números que eu posso guardar aí? Então, uma coisa muito imediata que você pode guardar aqui eu posso falar que cada um desses números aqui vai ser 0 ou 1. E aí eu tenho duas possibilidades aqui, duas possibilidades aqui, duas possibilidades aqui. Eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades de números. Isso quer dizer que eu posso guardar todos os números do 0, 1, 2, até 2 elevado a 8 menos 1. Posso fazer isso? Então quer dizer que se eu precisar fazer conta no computador até 2 a 8, e 2 a 8 é quanto? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então se eu precisar fazer conta com qualquer número entre 0 e 257, eu consigo, quase. Por exemplo, 3 mais 4, eu consigo pegar o equivalente ao 3, pegar o equivalente ao 4, fazer operações com eles e eu vou chegar no equivalente ao 3 mais 4, que é 7, tá? Então eu consigo escrever os números de uma forma que eu consiga fazer essa conta. Alternativamente, eu posso falar, em vez de guardar os números de 2 oitava, de 0 a 2 oitava menos 1, eu posso guardar os números de menos 2 a sétima até o 2 a sétima menos 1. É a mesma quantidade de números, só que agora eu estou considerando números negativos. Então eu posso fazer 5 menos 10 e vai estar dentro do meu espaço. Beleza? Então veja, é só uma questão de como é que eu coloco no computador esses números, mas é também uma questão de que no hardware do computador essas operações estão acontecendo, tá? No hardware. Isso é importante porque quer dizer que é rápido. Você está no hardware, ele é rápido, ok? Então aqui nas minhas notas de aulas eu faço contas imaginando que eu tenho 3 bits e que eu vou guardar números de, de menos 4 a 3. Tá? Então aqui eu tenho a possibilidade de 2 oitava números, desculpa, 2 ao cubo números, que é 8. E aí eu decidi que eu vou guardar 0, 1, 2, 3, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Ok? Se eu quiser fazer 3, vamos fazer uma conta mais simples, né? Eu vou fazer... Inclusive eu tenho uma conta ali. 3 mais 1. Não, deixa eu fazer uma conta que funciona antes. 2 mais 1. Eu tenho aqui 1. Eu tenho aqui 2. E eu vou somar eles. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. Isso é o 3. Ok? Se eu tiver 1 mais 1, 1 mais 1 é 2, mas não existe número 2 em binário. Eu só tenho 0 e 1. Então, se você fizesse 5 mais 7, ia dar 12. Não existe dígito 12, existe dígitos 0, 1, 2 até 9. Então, o que a gente faz na aritmética tradicional é, deu 12, quer dizer que você vai pegar o 10 e vai jogar para o dígito da esquerda e vai ficar com um 2. Aqui é a mesma coisa. 1 mais 1 dá 10. Tá? Dá 10 em binário, que é 2. Esse 10 que deu aqui, você joga 1 para cá e o 0 aqui. Então, 1 mais 0 mais 0, 1, 0. Isso é o 3, tá? Então, qual que é o problema? Onde é que as coisas começam a ficar interessantes barra complicadas? Se eu fizer 3, que está aqui no 011, mais 1, 1 mais 1 dá 10, vem 1, 0. 1 mais 0 dá 10, vem 1, 0. E 1 mais 0 vai dar 1. Só que eu acabei de guardar no meu computador que o 100, esse 100, é menos 4.
tá? Note que aqui eu coloquei esse primeiro zero como sendo, falar assim, falar que são os positivos, e quando eu tenho um para falar que são os negativos. Mas essa conta continuaria existindo se eu tivesse mudado, colocar esse erro, né? Se eu tivesse colocado os uns aqui e os zeros aqui, tá? Não é por causa disso. O problema é que eu só tenho 8 números. E se eu só tenho 8 números, eu tenho que escolher de onde a onde que eu estou guardando. Então, eu estou guardando de -4 a 3. Se eu tentar passar do 3, ele vai deixar de existir no hardware a priori. Só que o hardware vai tentar guardar ele lá. Então, o que vai acontecer é que esse valor extra que teve aí, esse a mais que ele deu, joga ele para os números negativos. Então, deixa de valer a aritmética normal que a gente tinha. Então, 3 mais 1 deu -4. Tá? Isso daqui é um overflow. Ele ultrapassou os valores dos números inteiros. Beleza? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Tá, isso só acontece porque eu estou nesse mundo imaginário de 8 bits? Não. Então vamos pegar aqui. Eu vou criar uma pasta. Para cálculo numérico. Inclusive eu tinha um de aulas ali, mas enfim. Vamos fazer uma pasta só para cálculo numérico. E aqui nessa pasta de cálculo numérico eu vou fazer conta direto, tá? Então isso é um notebook. Como eu falei, você já, já deveria ter visto algum vídeo de Julia, onde eu falo do notebook. Mas a saber, a gente tem um tipo no Julia chamado int64. int64 é um inteiro de 64 bits, tá? Também tem um tipo chamado int32, que é um inteiro de 32 bits. E tem o int16 e o int8. Então, o int8 tem 8 bits. Quando a gente acabou de ver, quer dizer que ele vai de -128 até 127. Então, se você fizer int8 100, tá de boa. Se fizer int8 mais 26, normal. 27, normal. 128 não existe, ele tem que dar overflow. E ele vai para -128. Então é uma coisa real, não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa do Julia, é uma coisa geral, tá? Então os números tradicionais no Julia eles usam 64 bits. Então se você escrever só 100 mais 28, ele funciona. Qual que é o máximo que ele vai ter? 2 elevado a 63 menos 1. Tá? Isso aqui é o máximo. Esse é o número mágico aqui. X mais 1, overflow, menos esse outro número gigantesco, que é 2 a 63, né? Menos 2 a 63. Legal? Então isso daqui é a ideia do overflow. Code Show tá fazendo hosting, valeu, muito obrigado. Obrigado aos viewers que estão assistindo por lá também. Inclusive eu sigo o Code Show aqui, apareceu para mim. Não sei onde eu clico. Tecnologia. Descubro no final. Então, beleza. Esse aqui foi. Então, a aritmética, quando você considera, quando você percebe, né, que os números eles estão guardados no hardware assim, você percebe que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, principalmente quando você estiver trabalhando com números muito grandes, você tem que se ater a esse fato de que, opa, pode ser que tenha um overflow acontecendo. E quando o overflow acontece, coisas mágicas acontecem. Deixa eu falando que tá aprendendo, Júlia. Não, isso profissionalmente com Júlia é muito difícil achar alguém. Só o pessoal da academia mesmo, sabe? Infelizmente. Mas obrigado por aparecer aí. O. 。
Então hoje eu estou dando uma aula de Julia, de métodos numéricos em Julia. Comecei uma série nova de introdução a métodos numéricos em Julia. Lucas, obrigado por seguir, bem-vindo ao canal. Então, que tipo de coisa mágica acontece? Tenho aqui o menos x, lembrando que o x é esse número aqui, o último valor gigante. Então, menos x é esse menos 263 mais 1. Menos 2 elevado a 63 mais 1. Menos x menos 2 dá esse valor de novo. X menos x mais 1, esse valor mágico aqui. Então, veja, x mais 1 é isso aqui. Menos x mais 1 também é a mesma coisa. Ok? Eu adoro esse exemplo. Você tem o x mais 1 que é um número e menos x mais 1 é ele mesmo. Então o número é o oposto dele mesmo, quer dizer que ele devia ser 0, mas ele não é, ele não está nem aí para essas regras. X quadrado, 1. Ok? Eu estou copiando esses exemplos, tá, pessoal? Várias dessas coisas eu não lembro de cabeça. 2 a 62 ao quadrado, 0. Ok? E x vezes y menos esse número aí. Então veja, números no hardware são rápidos, mas eles são limitados ao espaço que o hardware der para eles. Então tem que tomar muito cuidado quando você estiver fazendo isso para não dar overflow. Linguagens tipo Python, eles não colocam o número no hardware a priori, a não ser quando ele já percebe e já joga. Mas por default, ele já imagina que o número possa ser um big float, isso é, um big int. Isso é, um inteiro que vai ser grandão. E aí ele fala, não, coloca o número que você quiser, se a memória aguentar, eu vou trabalhar com ele. E esse número em Julia se chama big int dessa maneira. Se você fizer big int 2 elevado a 63 menos 1, que é aquele mesmo número de antes, e você elevar isso a 10, ele entende, tá? Então ficou aqui gigantesco, mas ele entende. Então se você precisar trabalhar com esses números, big int. Big int não está mais no hardware. Ele é um número que tem uma camada de software ali, que precisa implementar alguma maneira de guardar números dessa maneira usando números do hardware, ok? Então, beleza. A primeira coisa que eu queria falar era isso. Eventualmente a gente faz alguns exemplos, por exemplo, calcular o π, onde a gente volta a trabalhar com big int e big float. A segunda coisa e o ponto flutuante, porque até agora eu só falei desses números inteiros. Imagina que eu estou de volta na situação de 8 números e agora eu quero guardar números com vírgula. Números inteiros, você tem infinitos deles. Eles vão de quão negativo você quiser ao quão positivo você quiser. Números reais, que é o que eu quero guardar a priori, eles são infinitos também. Mas além de poder ser tão grande, tão pequeno quanto você tenha, você ainda tem um outro nível de infinidade, que é quantas casas decimais você vai ter no número. Então você pode ter números gigantescos, tipo 1 bilhão, mas você pode ter números pequenos que têm muita precisão. Então número 0.11111 e assim por diante. Tá? A gente às vezes escreve 0.1 com aquela barrinha em cima. Eu tenho infinitos uns aí. Esse número, no entanto, eu sei que ele está próximo do 0.1, ele está entre 0 e 1. Tá? Não é que o número é muito grande, é que é um número que precisa de infinitas casas decimais para ser escrito. Então, como é que eu vou fazer para guardar esse tanto de infinidade aí no meu computador? Então, uma dica é o que a gente viu, ou vocês, no caso, viram em notação científica. Então, na notação científica, se você tem um número, por exemplo, 3.14159, você vai escrever esse número como 3.14159 vezes 10 elevado a 0. Você tem o número 517, você vai escrever ele como 5.17
vezes 10 ao quadrado. Você tem o número menos 10,20, você vai escrever o número menos 1,02 vezes 10 a menos 1. Não, ao quadrado. A 1. Ok? Você tem o número tipo 0,0007. Você vai escrever 7 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4. Ou seja, você escreve número com um dígito só, ponto, um monte de número depois da vírgula, vezes 10 elevado a um expoente. E a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o ponto flutuante. Você vai escrever alguma coisa do tipo mais ou menos 0 ponto, e aqui a gente coloca o zero primeiro, é uma diferença. Você tem a mantissa aqui, vezes base elevado a expoente. Tá? E o número na notação exponencial é quase isso, tirando que você coloca um zero a mais. Então aqui no 3,14, você faria 0,3 vezes 10 a 1. 517. 0,517 vezes 10 ao cubo. Esse outro número menos 0, 10, 10 ao quadrado. E esse daqui, 0,7 vezes 10 a menos 3. A segunda diferença é que tudo que eu tenho tem que estar em base binária. Eu tenho 0 e 1. Tá? Eu não vou criar uma base 10. A base 10 em binário já virou um número chato. O número 10 vai ser... Não vou fazer a conta em binário agora, eu tenho preguiça, mas acho que é 110 em binário, tá? Então, 1, 1, 0. Então você não vai fazer isso, você vai usar base 2, que é binária. E você usando a base 2, você não precisa guardar ela. Porque se você está num número, por exemplo, número 2, e você multiplica ele por 2, certo? Esse 2 aqui estando em binário, esse 2 virando binário, isso daqui vai virar 100, que é o 4, tá? Então aqui é o 4 em binário. Se você tiver o número 101, que é o número 5, e você multiplicar ele por 2, agora eu escrevi em decimal, 5 vira 10. Eu acabei de falar 10 e falei errado. 10 era 802, então aqui, 101, 1010. Esse número aqui, 1 mais 2, 0 no caso, mais 2, mais 0, mais 8, 10. Ou seja, se eu só está acrescentando um zero à direita, que é exatamente o que a gente faz quando a gente multiplica por 10 na base 10. Então, você tem uma base, você não precisa... Você tem a base 2, você não precisa guardar qual que vai ser o valor da base. Então, a mantissa você precisa guardar, o expoente você precisa guardar. E o sinal você precisa guardar. Então, o que eu vou escrever aqui é perto do que se faz exatamente, tá? Não é exatamente isso. Você vai guardar o mais ou menos aqui. Esse mais ficou horrível na tela, vamos mudar para amarelo. Isso, mais ou menos aqui. Você vai escolher uma quantidade desses outros 7 bits para ser a mantissa. Eu acho que eu poderia escolher tanto esses 4 quanto os outros 3, tá? Quanto os 5. Eu acho que uma mantissa decente vai ser aqui com 4. Então vou escolher esses 4. Deixa eu mudar de cor. Color coding é sempre bom. Esse roxo também tá horrível. Eu tô quase mudando a cor de fundo para que fique melhor um pouquinho. Quando chegar uns 50 ou 20 espectadores, isso. Quando chegar uns 50 espectadores, aí eu faço uma enquete para saber qual cor de fundo eu uso. Ou deixa um comentário aí no YouTube. Então aqui eu vou colocar 3 para base não, para o expoente. E 4
para a mantissa, tá? Então, minha mantissa vai ser um número inteiro entre menos 2 ao cubo, a priori, certo? Só que eu não preciso do sinal, porque o sinal já está aqui. Vai ser o mais ou menos. Então, ele poderia ser direto entre 0 e 2 à quarta, menos 1. Certo? Então, aqui eu vou ter 4 bits, quer dizer, 2 a 4 possibilidades de números, e eu coloco de 0 a 2 à quarta menos 1. Então, minha mantissa, nesse caso, vai de 0 a 2, 4, 8, 16. Sou professor há 6 anos e eu não sei fazer conta ainda. Só assim. Então, 0 a 15. Ok? Então, eu tenho mantissas que vão de 0 a 15. E meu expoente tem 3 bits. Só que aqui sim eu preciso do mais ou menos. Porque expoente pode ir do número negativo até o número positivo. Nada impede de eu mudar um pouco como funciona o expoente, mas o importante é que eu tenho 2 a 8 possibilidades. No modo tradicional que a gente fez... Opa. No modo tradicional que a gente fez, o expoente com 3 bits, ele vai de menos 4 a 3. Mas pode ser que eu ache mais interessante ter um expoente de menos 2 a 5. Tá? Varia. Do jeito que eu estou falando aqui, isso aqui foi discutido lá em 1985 e o pessoal decidiu mais ou menos como é que vai ser. Mas, por incrível que pareça, é uma discussão que voltou à tona porque as placas de vídeo fazem operação com 16 bits agora. Então, é uma coisa que voltou a ser feita no hardware, operação com precisão menor do que a precisão que chamava precisão simples antes, tá? Então, 16 bits. Então, tem gente que está usando coisas diferentes do que já foi decidido em 1985. Mas isso fica para uma aula avançada. Então, o expoente aqui eu posso dizer que vai estar entre menos 4 e 3, tá? Então, note, esse expoente sim precisa do sinal. A mantissa não, de 0 a 15. Beleza? Já não é mais imediato, já não é mais... Opa, apareceu um número, tá aí. Mas veja que aparece uma coisa extra. Se eu colocar tudo 0 aqui, é tudo 0. Vai ficar mais ou menos 0 vezes um número, e é 0. Isso quer dizer que eu tenho um monte de 0 na máquina. Aparece um monte de 0. E aí o que você tem é espaço para poder inventar algumas coisas extras. Por exemplo, infinito, menos infinito, menos 0. Você pode colocar um menos 0, às vezes é importante. E o NaN você consegue guardar no hardware. Então, quem são essas pessoas? Quando você estava aumentando no inteiro, e aí você eventualmente chegava num ponto que não dava mais para fazer conta, você passava a ter um número... Você passava a ter um número que estava no hardware, mas ele era completamente diferente do que você esperava. No float, no ponto flutuante, se você aumentar demais o número, você pode falar, olha, esse número é infinito para a minha precisão. Eu não consigo trabalhar mais com ele. Tá? Em Julia, ou melhor, em 64 bits, que é o tradicional, então aqui eu tenho 2.0. Eu posso fazer 2 elevado a 300, tá? Tem números aí que cabem. Eu acho que 410 a 308 ainda funciona. 309 ele vai para o infinito, ok? Então, a partir de um ponto ele fala, esse número é grande o suficiente para eu falar que ele é infinito, tá? Então, em vez de ter um overflow no sentido de que ele deixou de ser um número positivo e virou um número negativo, você faz um overflow de que ele explodiu e foi para o infinito, tá? Por outro lado, se eu dividir por infinito, ele vai para 0. E eu posso falar que se eu dividir menos 1 por infinito, ele vai para menos 0. Então, ele consegue guardar essa informação. Ok? Então, eu guardo uma variável, eu guardo um número, um significado especial no hardware chamado infinito.
e um outro chamado menos infinito. Eu posso fazer um sobre menos infinito também, tá? E por último tem o none, que é o not a number. Então o que acontece? Se você fez cálculo 1, você já sofreu um pouco com o limite infinito menos infinito, tá? Então, se você fez cálculo 1 e seu professor martelou sua cabeça nisso daqui, quando aparecia um limite que era uma coisa que ia para infinito, menos outra coisa que ia para infinito, o que o pessoal muitas vezes fazia e errava era infinito menos infinito é zero. E não é verdade. Quando você tem infinito menos infinito, você consegue manipular para que o resultado seja infinito, para que o resultado seja menos infinito, para que ele seja zero. Você consegue fazer várias coisas, para que ele seja um número. Você consegue, sabe, mexer para acontecer várias coisas. E aí é o que a gente chama em cálculo 1, ou no contexto de limites, de uma indeterminação. Isso quer dizer que infinito menos infinito, que note que infinito já não é um número real, já é uma extensão. Então, quando você fala infinito, já é uma representação de um conceito. Infinito menos infinito é uma outra representação de um conceito, e nesse caso você não consegue atribuir um valor. É none, not a number. Tá? Então, not a number é extremamente importante para dizer que, olha, não consigo fazer essa conta. Beleza? Not a number aparece em vários contextos, infinito por infinito sendo um dos mais comuns, tá? Então, antes que você está fazendo coisa de convergência, você tem um número muito grande e embaixo e em cima, ou zero dividido por zero, também muito comum. Então, tem que tomar cuidado com o seu código. Aqui é onde entra a parte do professor chato Abel, que é se seu código tem um none, é culpa sua, tá? Não quer dizer que assim, nossa, você fez uma coisa horrível, mas aqui eu vou sair um pouco do cálculo numérico, então, enfim. Se você está trabalhando com um site e aí você tem que pegar o nome de uma pessoa, você tem que ter ouvido falar de SQL injection. Quer dizer, alguém vai lá e coloca um código no que deveria ser o nome da pessoa. Tá? Tem uma tirinha que eu gosto muito, que é a tirinha do Bob Tables, do XKCD. Exploits of a Mama. Essa tirinha aqui fala, eu vou traduzir livremente, tá? Então, aqui tem uma mãe conversando no telefone, falando oi. Na verdade, alguém no telefone fala olá. Aqui é a escola do seu filho, estamos tendo problemas com o computador. Aí ela fala, oh não, o que aconteceu? Ele quebrou alguma coisa? Aí a pessoa fala, de certa maneira. Pergunta, você realmente colocou o nome do seu filho de Robert, fecha apóstrofe, fecha parênteses, ponto e vírgula, drop table students, ponto e vírgula, menos menos? Ela fala, ah sim, o Bob Tables, a gente chama ele. E eu adoro esse nome, Bob Tables. Aí falou, a gente perdeu todos os nossos records, espero que você esteja feliz. E ela fala, espero que você tenha aprendido a sanitize as entradas do seu database. Eu não sei a tradução de sanitize, tá? Mas enfim, validação talvez. Validar as entradas do seu banco de dados. Quando a pessoa colocou esse Robert, ponto e vírgula, drop table students, ela... Na hora que você lê isso daqui lá no SQL, se for puro, sei lá como é que é, mas enfim... Ele fala, Robert, acabou, beleza? Ponto, apóstrofe, fechou parênteses. Acabou o comando que eu estava fazendo antes. E olha o comando novo chegando aqui. Drop table students. Então quer dizer, nesse comando aqui, ele foi lá e destruiu o banco de dados porque isso entrou e não devia. Tá bom, mas e aí, o que isso tem a ver? Se você está fazendo um site, você estudar o suficiente de um assunto que é fazer o site ou interação com o banco de dados, você tem que em algum momento ter visto esse corner case aqui, essa situação extrema. Então você tem que pensar nela e resolver. Então quando você está fazendo um código de programação e você perceber que você está fazendo uma divisão, tem que bater na sua cabeça. Será que estou dividindo por zero? Uma coisa obrigatória. Se aparece zero sobre zero,
fica none, e isso aqui é evidente que isso apareceu. Mas isso aqui seria um sintoma do problema. O problema é que você está dividindo por zero. Então, sempre que você fizer uma divisão em cálculo numérico, por exemplo, você tem que se perguntar, será que isso daqui pode virar zero? E o problema é que as coisas podem virar zero mesmo quando elas não deviam, que é o outro lado do overflow. Então, volta aqui. Então, como eu falei, eu tenho esses números aqui em cima, eu posso guardar vários números em Finan, tá? Então, qual o maior número que eu posso guardar aqui? Então, a gente viu que no caso do 64 bits era 10 elevado a 308. Aqui, o maior número que eu posso guardar é mais, então maior, pode ser em módulo, coloca mais ou menos, não importa. O maior expoente que eu posso ter é o expoente 3, então alguma coisa vezes 2 ao cubo. E o maior índice, maior mantissa que eu posso ter é a mantissa 1111. Vou colocar isso aqui tudo em parênteses. Na base 2, tá? Quero 15. Note que isso aqui não é equivalente à mantissa 15, tá? É equivalente a você ter 1, 2, 3, o número 111.1 base 2, que é o número 1, 2, 4, 7 e meio. Beleza? Não precisa sofrer com os detalhes de cálculo binário, tá? Eventualmente eu faço um vídeo só sobre binário e um exercício que tem nesse tópico. Por enquanto vamos só se divertir. 7.5. Isso quer dizer que o maior número que eu posso ter é 7.5. Se eu colocar qualquer número que é maior que 7.5, ele vai falar que é infinito. Tá? Se ele fez conta e o resultado é maior que 7.5, infinito. Por outro lado, eu tenho o menor número. Eu tenho um número que vai ser também positivo, o menor número positivo, que vai ser com o menor mantissa que eu posso ter, que é 0,001. E o menor expoente que eu posso ter, que é menos 4. Esse número é, como eu tenho menos 4, 0,001, aqui eu ganhei um 0, 2, 3, 4. E esse número aqui vai ser meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 64, 1 sobre 128, 1 sobre 256, que é aproximadamente 0,0390625. O que acontece se eu tentar guardar um número que é positivo, mas menor que esse número? Ele vai achar que é zero. Tudo bem? Então aqui nesse 00390625, ele é o último número que eu consigo guardar. Se eu falar, eu quero 0001, ele vai falar que é zero. Tá? Então essa é a maneira óbvia, onde você vai ter um número que não deveria ser zero, mas é zero. Então se eu fizer um algoritmo que faz, por exemplo, x igual a 1.0. Enquanto x for maior que zero, x é 1 dividido por x, e imprime o valor de x. Faltou, eu fiz uma conta errada aqui. E agora ele vai rodar para sempre. Cancela. Eu quero fazer um n igual a... x tem que ser x dividido por 2. É isso que eu quero, na verdade. Pronto. Vou pegar o valor anterior e dividir por 2. Agora sim. Mandei rodar. Então eu começo com meio, primeiro que ele imprime, né? Aí 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, assim em diante, assim por diante, assim por diante, assim por diante. E ele faz até o número 5 vezes 10 a menos 324. Então se você falou, vou fazer, isso aqui vai ser sempre positivo, ele vai ser pequeno, mas nunca é zero, matematicamente, pode ser que ele vire zero. Tá bom. Professor Abel, com que frequência vai acontecer de eu trabalhar com um número dessa magnitude?
muito pouco frequente. Isso quase nunca vai acontecer. Tá? Mesmo em machine learning, é muito difícil você achar números dessa magnitude. Mas porque as coisas pioram muito antes. Tá. Como? Aí entra a aritmética de ponto flutuante. Eu vou mostrar só esse gráfico antes da gente continuar, tá? Using plots. Size 400, 300. Então, olha só, o que vai ser esse gráfico? Eu vou pegar o número 0. Eu vou pegar um vetor de números, todos os que eu passarem, primeiro a 0. E eu vou pegar um vetor de distâncias entre números. Então, eu quero saber o seguinte, eu tenho um número. Qual que é o meu próximo número? Eu quero qual que é o próximo número que eu consigo guardar na máquina. Então, o primeiro deles vai ser o menor número. Note que eu estou usando o float 16, que é um float com 16 bits. Então, enquanto x... Inclusive, eles criaram um float 8? Não, float 16 ainda é o menor. Então, enquanto x for menor que infinito, eu vou pegar o próximo x... Desculpa. Eu vou pegar o próximo float. Vou calcular a distância entre esses dois. Vou falar... já usei porque eu precisava esse y, então pego o x igual a y. Guardo o valor do x atual e a distância que eu estou do número anterior. E aí o que eu vou pedir é para fazer um scatter. Deixa ele montar isso daqui primeiro. Vou pedir para fazer um scatter x e d, ms igual a 1, stroke 0, lag false. Então eu quero que você plote pontos x e d. Então eu quero que você coloque cada um desses valores x aqui. E na altura deles, a distância entre um número e o anterior. Tá? Então, se eu tivesse nos inteiros, ele ia fazer 1, plota não importa o primeiro deles, né? Tipo 0. Aí 1, a distância do 1 para o 0 é a altura 1. Próximo número é o 2. A distância do 2 para o 1 é a altura 1. Próximo número 3, a distância do 3 por 2 é a altura 1. Então, ele vai ficar com a altura constante 1. A distância entre dois números consecutivos inteiros é sempre 1. No ponto flutuante, não. Tá? Conforme eu vou aumentando, a mantissa vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Só que tem momentos onde a mantissa não consegue aumentar e eu sou obrigado a mudar a base. Tá? Então, o nosso exemplo é fabricado. Existem regras sobre qual que tem que ser o tamanho da mantissa, qual que tem que ser o tamanho do expoente, onde começa até onde vai. Mas a ideia geral é a mesma. Você tem um tanto para a mantissa, um tanto para o expoente e o mais ou menos. Então aqui o que eu estou fazendo é justamente o plot desses números todos. Eu posso inclusive ver a condição daqui a pouco. Tá? Esse é o primeiro plot, ele demora um pouco, como vocês já devem estar familiarizados no Julia. Então olha aí, ele sofreu, ele realmente tem muitos pontos aqui. Inclusive, deixa eu ver se ele ficou lento para sempre, porque senão eu vou ter que reiniciar. Ficou lento, eu vou ter que reiniciar daqui a pouco. São 31 mil pontos, tá, que ele teve. E ele fez 31 mil pontos desenhados. O maior float 16 está aqui, perto de 7 vezes 10 a quarta, 70 mil. E a distância entre esses números consecutivos é 32. Isso quer dizer, de um número para o outro, eu tenho 32 de distância. Aqui, entre esses números, é 16. De um número para o outro, eu tenho 16 de distância. Aqui é 8, aqui é 4, 2, 1, meio e assim por diante. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu estou aqui com um número grande e eu quero fazer esse número menos 1, ele não consegue. Esse número menos 1 não é possível de se escrever na máquina. Aí que entra tudo aquilo que a gente discutiu sobre um número na máquina. Então isso é aquilo que a gente falou sobre a precisão não ser infinita. A gente não tem mais toda a precisão. Sabe? A gente não consegue mais considerar toda a precisão do número.
Então, o caso mais tradicional dessa maneira de você guardar um número que ela não é infinita na máquina, eu acho que é o caso do 0.1 mais 0.2 e o 0.3, que eles não são iguais. Então, se você fizer 0.1 mais 0.2 menos 0.3, ele vai dar esse número aqui, 5.5 vezes 10 a menos 17. Agora é o momento de você ir sei lá, onde que os trolls vão hoje e falar Júlia lixo, não aguenta nada e etc. E aí, enquanto você vai reclamando disso, eu vou fazer a mesma coisa em C. Então eu vou editar aqui um arquivo chamado arit.c e eu vou torcer que minha memória de C ainda funcione. Eu preciso do standard IO em C, standard IO.h ou não preciso dessa parte? Não lembro, vamos ver. Int main, aí você vai fazer, você precisa falar double x igual a 0.1 mais 0.2 menos 0.3, printf %f barra nx. Espero que seja isso. Vamos torcer que minha memória de C... Eu vou abrir um screen aqui para deixar ele separado da tela. Se que minha memória de C funcione. Menos arit. E funciona. Muito bom. Só que aqui eu preciso mudar esse F para E. Isso. Então, rodando. Ele agora imprimiu no formato exponencial, tá? Então, qual que é o resultado? 5.55 vezes 10 a menos 17. É exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo valor. Ok? Vamos no Python. 0.1 mais 0.2 menos 0.3. Exatamente o mesmo valor. Porque isso acontece no hardware. Ok? Então, uma coisa que eu acho extremamente importante de aritmética de ponto flutuante, e eu acho que se você está trabalhando com software que envolve números, envolve fazer conta, quer dizer, não importa se você está fazendo machine learning, Python e tal, ou se você está fazendo só integração numérica, que a gente vai ver aqui, você precisa saber desse fato, tá? Esse número aqui é por causa do hardware, tá? Esse número tem a ver com a precisão da máquina. Então é o que eu falei. O menor número que a gente tem, que eu posso guardar no float 64, é esse. Só que as coisas começam a sumir, começam a dar erradas muito antes. Por volta de 10 a menos 16, ok? Então, como vocês estão vendo, não é uma questão da linguagem, é uma questão do hardware. Esse 0,1 mais 0,2 menos 0,3 deu exatamente esse valor por causa da precisão da máquina. Então a questão é justamente o que é essa precisão da máquina. E a precisão da máquina vai ser definida como o menor valor para o qual 1 mais epsilon igual a epsilon. O menor valor não, desculpa, o maior valor, o primeiro valor onde isso acontece, tá? De uma maneira um pouquinho mais matemática, talvez. Um pouquinho mais exata, deixa eu copiar daqui. A precisão da máquina, e a gente às vezes escreve epsilon machine, que eu obviamente não vou fazer, vou escrever só um epsilon m se necessário, é falar que você sempre tem, para qualquer x real, existe um xy na máquina, tal que a distância entre esses dois é limitada por esse cara relativamente, ok? Então, no caso do 0.1, ele deu 5 vezes 10 a menos 17. Então, o epsilon da máquina é alguma coisa por volta de 10 a menos 16. Pergunta como é que eu acho ele.
Então aqui que está a dica. Esse 1 mais epsilon é igual a 1. Tá? Na verdade aqui eu defini errado. O epsilon, que é a precisão da máquina, é o menor valor tal que 1 mais epsilon é maior que 1. Que ele ainda faz diferença. Tá? Então, menor que a precisão da máquina, que não faz mais diferença. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou escrever /eps aqui, tá? /epsilon. Lembrando que é Julia, então eu posso escrever esse epsilon, não é uma notação especial. E eu vou falar, enquanto 1 mais epsilon for maior que 1, note, eu estou falando, enquanto 1 mais um número real positivo for maior que 1, que teoricamente, se ele é sempre real positivo, seria sempre verdade. A gente vai ver que não é o caso. Eu vou dividir ele por 2, ok? Quando acabar, eu vou multiplicar ele por 2. E aí eu vou ter o menor valor que ainda faz alguma diferença. E a gente vê que é esse cara aqui. Certo? Isso. Fiquei na dúvida. Tá certo, isso aí. Então, eps é uma função do Julia, tem funções parecidas em outras linguagens, e ele diz justamente quem que é o epsilon da máquina. Note que o epsilon depende do número de bits, então para o float 16 é um valor diferente, para float 32, desculpa, para o float 16 também, e note que ele é um valor relativamente grande em 16 bits, tá? Ok. O básico que eu queria falar de flutuante é isso. Se vocês tiverem mais interesse ou numa aula futura, eu vou falar em mais detalhes sobre as operações, tá? Para a disciplina eu vou ter que falar em mais detalhes. Esse é só o básico que eu acho que é meio que necessário para qualquer das coisas que a gente for fazer depois, tá? Que você faz operações e você perde precisão. Então aqui é o caso principal, se você faz 0,1 mais 0,2, ele já não é mais igual a 0,3, tá? Um outro caso que eu acho muito importante, então epsilon aqui 2 a menos 16, tá? 1 mais 10 a menos 16, ele é 1. Se você fizer 1 mais 10 a menos 16 mais 10 a menos 16, dá 1, porque isso aqui é 1 mais ele dá 1. Só que se você fizer 1 mais 10 a menos 16 mais 10 a menos 16, ele dá alguma coisa diferente de 1. Ou seja, a soma não é mais associativa. Você não pode mais simplesmente ignorar a ordem das operações. Tá? Essa é a base de várias contas que a gente tem para fazer aí. E um outro exemplo, que eu também estou copiando das minhas notas de aula, é... A gente deve ver um pouquinho mais no futuro disso, que é um assunto que eu gosto. Aqui eu esqueci o nome que se usa. Se usa não. Esqueci como fazer esse símbolo grande. Então a definição de derivada da função raiz de x num x igual a positivo é esse limite aqui com h indo a zero. Se você usar um h finito, você está aproximando, tá? Então vamos fazer uma conta. Eu vou usar h igual a 2 elevado a... Então aqui eu costumo fazer alguns exemplos. Vamos começar com 2 a menos 4. Tá bom? Eu vou usar a base 2 mesmo, tá bom. E eu vou usar o a igual a 1.0. Então, primeiro, eu estou falando da derivada de raiz. Então, deixa eu talvez escrever qual que é o valor que eu quero chegar, né?
Então, a derivada de raiz cai o meio, e aí fica 1 sobre raiz, então meio de raiz está no A, então meio de raiz de A. E aí, quando eu coloco... Vou colocar aqui mesmo. Isso. Quando eu coloco raiz de A, bom, 1 sobre 2 sobre raiz de A é meio. Quando eu coloco raiz de A mais H menos raiz de A dividido por H, dá 0,49. Então, usando H2A menos 4, está perto. 2A menos 8, está mais perto. 2A menos 20, está mais perto. 2A menos 30, exato, tá ótimo. 40, uhul, ótimo, certo? Vou usar o valor 10A menos 5. 10A menos 6, muito bom. 10A menos 7, muito bom. 10A menos 8, legal. 10A menos 9, opa, passou do 5. Isso é bom ou é ruim? Não sei, não está claro. Melhorei, nada mudou, parece. Menos 11. 10A menos 12. Piorou. 10A menos 13. Piorou muito. Menos 14. Piorou demais. Menos 15. Enfim, você já percebeu que está piorando, piorando, piorando. Então, essa operação aqui em cima, dividido por essa operação aqui embaixo, ela tem um erro, que é o erro dessa aproximação que a gente faz, tá? Então ele perde um certo erro e divide por H com um número pequeno. Então esse erro ele é multiplicado por um número grande. Então, quando eu aproximo por um H finito, eu faço um erro, inclusive a gente consegue calcular, e quando eu aproximo essa conta no hardware, eu faço outro erro, que a gente consegue estimar também. E esses dois erros são conflitantes, tá? E essa que é a grande dificuldade. Então, um gráfico clássico, e esse gráfico eu vou fazer e não vai quebrar nada, confia. Vou fazer um plot RAND3 aqui. Um gráfico clássico que tem aqui é o seguinte. Eu vou fazer essa aproximação sendo o erro. Vou fazer em modo. Mais H. Inclusive a gente está usando 1, então vamos de 1 mesmo. Menos 1. Estou aqui fazendo essa aproximação. Opa! Menos meio, tá? Ou seja, isso aqui é o erro que eu tô fazendo quando eu faço essa aproximação. E eu vou fazer os valores de H como sendo valores da forma... Eu quero fazer assim, vou fazer assim. 2 elevado a P para P de menos 50 até menos 10 sem valores. Então, vou plotar usando eixos log, log. E eu vou fazer o plot, o scatter plot. Vou plotar os pontos, vou plotar os pontos. E eu vou pintar de vermelho. Okay? MS3. Então eu estou pegando e falando, olha, para cada um desses valores de H aqui, calcula essa aproximação e vê o erro e faz um gráfico desse erro. E aí ele dá erro. Tá, ele dá erro porque pode ser que ele dê 0, pode ser que ele realmente acerte. Então eu vou colocar o máximo entre o erro e o epsilon sobre 2, tá? Epsilon de float. Eu vou colocar 10 a menos 20, é mais fácil do que escrever epsilon sobre 2. Então, se o erro for menos 20, é porque deu 0. Ok?
Então aqui nesse valor aqui, aparentemente ele acertou e deu ótimo. Mas em vários valores não deu certo. Como ele ficou muito, muito baixo, eu vou colocar 10 a menos 10 só. Então se ele deu 10 a menos 10, ele acertou. Tá? 100%. Isso foi uma coincidência, a gente já vai ver por quê. Então, quando eu pego o valor 1, ou no caso o maior valor que eu estou considerando, que é 2 elevado a menos 10. Isso, o maior valor, 2 a menos 10, quando eu coloco esse valor, o meu erro é da ordem de 10 a menos 4. Conforme eu vou diminuindo o valor de H, ou seja, eu vou deixando ele mais preciso do ponto de vista da expansão numérica, da expansão de Taylor que eu faço ali, ele vai melhorando. Mas em um momento específico, que aqui é por volta de 10 a menos 8, ele começa a piorar. Então eu tenho dois tipos de erro. Um erro que desce linearmente e um outro erro que desce inversamente proporcionais a H, ok? Então linearmente com H e aqui inversamente com H. Note que parecem retas que eu estou no espaço log-log, ok? Ok, foi bonito isso daqui. Eu posso fazer essa conta aqui de um outro jeito, no entanto. E essa conta pode ser feita da seguinte maneira. Eu posso colocar 1 sobre a raiz de A mais H mais a raiz de A. Okay? Se você multiplicar pelo, entre aspas, conjugado dessa operação aqui, que é esse raiz de A mais H mais a raiz de A, vai ficar A mais H menos A, que corta, sobra H, que corta com esse H dividindo. Então fica essa operação. Então se em vez desse D de H eu calcular um E de H, que é 1 dividido por essa conta mais 1, e eu fizer o plot dessa segunda e pintar de azul, você vai ver que ela funciona muito melhor. Inclusive, a partir daqui, ela fica muito boa. Então, aqui eu posso, inclusive, mudar esse 10 a menos 6 para 10 a menos 16, por exemplo. Então, veja, ela funciona muito bem. Porque agora eu não tenho mais aquele problema. Essa operação tem um erro ainda, sim, só que é 1 dividido por esse erro. Então, ele não explode mais. Tá? Então, a ordem das operações faz toda a diferença. Ok? É extremamente importante tomar cuidado com isso. Onde isso vai aparecer na sua vida, na nossa vida? A gente vai fazer conta, vai falar, esse número é positivo? Tem que preocupar, será que ele vai ser zero? Será que vai ser muito pequeno? Dividir um número por outro. Tem que tomar cuidado, que eles, se você está fazendo uma divisão, um deles é zero, pode ser que ele exploda, que não dê certo, que o erro associado, sabe? Então aqui acontece um erro muito comum de cancelamento. Na hora que você está cancelando duas coisas uma com a outra, se esse H fosse zero, isso daqui seria zero. Então H ir para zero aqui quer dizer que você vai ter um erro de cancelamento. Tá? E você vai dividir por H e esse erro vai explodir. Então tem algumas situações onde a gente vai ter que se preocupar com esse erro numérico. Isso daqui não acaba em cálculo numérico. Você vai trabalhar, no meu caso, eu penso nisso sempre, você vai trabalhar com otimização, isso sempre volta, ok? Da mesma maneira que a gente tem um big int, que é um inteiro muito grande, a gente tem um big float, que é um float com a precisão não arbitrária, mas uma precisão que você consegue falar, eu consigo escolher e definir arbitrariamente essa precisão. Ela é arbitrária, só que a priori. Então existe o big float, tá? Big float 0,1 mais big float 0,2, por exemplo, onde ele tem mais precisão que outro número. Aqui tem um problema que se eu colocar 0,1, ele já deixa de entender, ele já vai para float. Então tem que ser assim. Então ele vai 0,3, ele tem mais precisão antes de dar erro.
E você pode definir quanto de precisão você quer. Set precision, e aí você fala quantos bits, por exemplo, 512. Tá? Você pode fazer coisas mágicas tipo 2 a 14. E ele sai colocando números aí. Isso é muito lento e potencialmente você pode deixar seu código extremamente devagar, tá? Que foi tudo imediato, mas se você vai fazer conta com isso toda hora, seu código pode ficar lento. Precisão estendida, além de 64 bits, está voltando à moda porque a gente, em algumas situações, precisa de um número com uma precisão muito alta. Em machine learning, muitas vezes a gente não se importa com essa parte, porque você tem um erro, às vezes, ajuda na sua generalização, então acertar exatamente não ajuda tanto, é o outro lado, tá? Então a precisão 16 bits. Mas em algumas áreas de biologia, por exemplo, às vezes você precisa de muito, muito detalhe. Então, isso aqui ajuda em fazer essas contas. E um número bonito, só para você ver, é o pi. E aí você pode falar, eu quero o pi número, e não o pi, esse formato mágico dele. E obviamente você pode pedir o big float pi, e ele já dá esse valor com várias e várias casas decimais, ok? Então é a maneira mais rápida de você pegar várias casas decimais. Um exemplo, depois a gente inclusive vai fazer essas continhas, algumas delas. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado menos 2, ok? Coloca aqui um big float, inclusive você pode escrever só big e entre aspas, tá? Ele já acertou, mas obviamente quer dizer que ele acertou por alguma precisão. 2 elevado a 14, 15, ponto. No 15 ele já mostra onde ele está errando. Já está errando com 10 a menos 9.864, tá? Que é bastante. A saber, por que quando eu fiz aqui, ele acertou esse cara? E aqui o resto ele não acertou. Então volta para cá, eu erro todo mundo. E se em vez de fazer esses valores de H, eu fizesse os valores de H sendo 2 elevado a menos 50 a menos 10. Ele daria erro, porque eu esqueci de um ponto. Agora eu posso tirar esse cara e colocar isso. Quando eu faço isso aqui agora, ele acerta esses valores, tá? Aqui eu achei estranho, até dele ter pulado direto, enfim, mas é porque ele provavelmente fez um arredondamento e chegou lá. Mas a questão é que, como ele está com potência de 2 no H agora, o erro que ele fez nessa operação foi 0, ok? Então essa é uma coisa mágica que acontece também. A precisão da máquina diz o máximo de distância que você vai estar do número real. Não quer dizer que você sempre vai estar a uma distância epsilon do número real. Então, o número 0.1 ele vai estar no máximo a uma distância 10 a menos 17 do 0.1. Tá? O número 0.1 na máquina vai estar no máximo a distância 0.1 no número 0.1 real. É uma coisa estranha de falar, parece que eu estou repetindo a mesma coisa, né? Mas enfim. O número meio, 0.5, ele tem distância 0 do número na máquina para o número real. Tá? Então, só saber que é um limitante. Mas essa imagem não tem graça, essa daqui é muito mais interessante. Ok? Pode colocar uns 200 pontos aqui. Fica ainda mais divertido. Então, pessoal, para a primeira parte do nosso curso de introdução a métodos numéricos é isso. Eu vou deixar como exercício que vocês tentem fazer algumas operações desse tipo, onde você espera que aconteça um erro, onde você faça aproximações numéricas, tá? Um exercício que eu acho bastante interessante é o de Bhaskara, tá? Tem como você fazer a operação de Bhaskara, e aí se as raízes... Bom, vou deixar vocês explorarem, inclusive, não vou falar muito.
mas dá uma olhada na operação que é feita em Bhaskara, você vai ver que tem uma conta parecida, então dá para você explorar, olha, o valor real deveria ser esse, está tendo um erro tão grande assim, posso fazer a conta de algum outro jeito? Então dá para fazer coisas bastante divertidas só com a operação de Bhaskara. Dei uma olhada nisso, dei algumas avaliações nisso, alguns testes, tá? E aí na semana que vem, ou alguma semana futura, eu continuo com esse tópico para a gente fazer já alguns métodos numéricos. Ok? Para quem estiver fazendo a disciplina de cálculo numérico, o tópico continuando esse deveria ser entrar em detalhes mais teóricos da aritmética de ponto flutuante. Potencialmente, essas aulas vão estar fora de ordem. Então, eu vou tentar deixar um link ou aqui no fim, ou na descrição, ou aqui em cima, sei lá onde é que aparecem os links, para aula cronológica ou algum link que eu tenha criado com o mapa mental dessas aulas. Então, por favor, se inscreva. Se você quiser conversar comigo, fazer aula ao vivo, se inscreve no Twitch também. Me siga no Twitter. E é isso. Obrigado e até a próxima vez. Abraços.